E uma pessoa está perguntando se em Figueira existe espaço para se cuidar de artes plásticas. Nós aqui, desde o princípio, estamos trabalhando com a arte de viver. Então, se para alguém aprender a arte de viver, ele precisar se apoiar nas artes plásticas, isto será um caso especial. Então, aqui não se diz que não se pode cuidar de artes plásticas, mas aqui se cuida não é das artes plásticas, aqui se cuida da arte de viver. E a arte de viver é buscar o contato com a alma, e quando esse contato com a alma começa a dar sinais de que está sendo feito, aí a gente já busca o contato com o espírito. E é a alma ou o espírito que vai nos indicar qual é o nosso caminho. Então aqui nós não trabalhamos com caminhos já adotados. Aqui a gente cuida da arte de viver. E buscando a arte de viver, uma pessoa vai perceber se realmente ela deve se endereçar para artes plásticas. Agora, como vocês sabem e observam, todo esse campo da arte está muito comprometido, de forma que, para alguma alma ser canalizada para as artes plásticas, é preciso que esta alma tenha um espírito de renúncia muito maduro, porque ela vai encontrar um dos piores ambientes que existem, que é o ambiente artístico de hoje. Então ela precisa ter um enorme espírito de sacrifício, não é? Se estiver além do ambiente. Então não quer dizer que a gente não possa buscar o ambiente artístico. Se a alma quiser que a gente esteja ali, a gente vai. Mas vai a serviço, não vai extrair nada de lá, porque de lá, hoje em dia, não há nada que se extrair. Mas vai lá a serviço para que esses sinais de arte não desapareçam completamente. Um dia deverão renascer, um dia deverão reaparecer. Para nós compreendermos o que é arte, isto é, o que é atividade artística, nós precisaríamos estudar um pouco e nos aproximarmos um pouco do Oriente Antigo, não do Oriente de hoje, do Oriente Antigo. Porque no Oriente Antigo tinha-se a arte de fazer a arte e conhecia-se a arte de viver. Então, no Oriente Antigo, quando alguém tinha vocação para a arte, ele iria viver junto com alguém que fosse realizado espiritualmente. E na convivência com este realizado espiritualmente, ele iria ver se a tendência dele era mesmo a arte. Então o Oriente fez arte de verdade. Mas nós no Ocidente sempre fomos um pouco mais materialistas e no Ocidente sempre fomos um pouco mais políticos, misturando política com arte e assim por diante. Mas isto tudo não quer dizer que não possa haver um renascimento da arte no planeta. Mas o caminho seria nós buscarmos a arte de viver. Porque sem ter encontrado a arte de viver, nós estamos fazendo uma coisa da nossa tendência. E isto não é garantido que seja em função da humanidade e do planeta, ou em função da harmonia e da beleza. Vamos aqui responder algumas perguntas. Como estar hoje em Figueira e esclarecer aos que não compreendem este momento quando me interpelam? Veja, se não compreendem,
você não insista. Cale-se, não é? E dê algum livro de figueira para a pessoa ler. Mas não insista, não desperdice sua energia. Se a pessoa não compreende, é porque não chegou o momento ainda dela compreender certas coisas. Então não se insiste, não se gasta energia inutilmente. Há muito no que empregar energia. E não se vai empregar energia, ou melhor, deixar a energia escoar para quem não está interessado. De forma que, se não compreende em figueira, é porque não chegou o momento ainda. E que significa trabalhar a fraternidade? Pergunta uma pessoa. Bem, para nós, trabalhar a fraternidade é colocar a necessidade do outro sempre em primeiro lugar. E a nossa necessidade, se der tempo de estar cuidando dela. E se não der tempo, se entrega à própria necessidade e aí se vai aprender muita coisa. Então, o que significa trabalhar a fraternidade é colocar a necessidade do outro sempre antes da nossa. Então, sabendo que existe trabalho no canil, sabendo que existe trabalho nas missões, sabendo que existe tanto trabalho procurando pessoas, você colocar essas necessidades antes das suas e depois ver as suas, isso significa trabalhar a fraternidade. E aqui uma pessoa diz: os filhos casaram recentemente, já têm filhos e vivem em muita desarmonia. Como fazer para ajudá-los? Você não é responsável pelos filhos dos seus filhos. Você e nem ninguém. Nós nos fazemos de avós e de avós porque queremos, porque nós não somos responsáveis por isso que se chama de netos. Agora, se pedirem ajuda para se harmonizarem, você dê essa ajuda. Mas se eles não quiserem se harmonizar, não perca tempo com isso e vá cuidar de quem aceitar os seus serviços. Não é porque são filhos dos seus filhos que você tem alguma obrigação, algum dever moral sobre eles. Não tem nenhum dever moral. Isto é totalmente facultativo e opcional. E cabe a você não desperdiçar energia se não for o caso. Vá colocar a sua energia num outro local, onde você for aceita como ajudante. Isso não é uma coisa que se responda normalmente, mas há pessoas que perdem um tempo enorme lidando com coisas que não são mais do âmbito delas. Porque nós não somos responsáveis pelos filhos dos nossos filhos. Quando os nossos filhos têm filhos, eles devem saber o que estão fazendo. Então, antes disso tudo acontecer, nós lhes damos educação. E depois de ter lhes dado educação, a responsabilidade é deles. A não ser que eles peçam ajuda. E a não ser que a ajuda que você dê seja recebida. Agora, insistir e ir atrás de filhos e netos depois de uma certa idade, não se faz mais isso. Quem é lúcido não faz isso. Bem, nós estamos atendendo, não, ao pedido das hierarquias de fazermos orações intensivas, não? Aliás, fazer uma vigília de 2 dias em benefício das almas que desencarnaram nas Filipinas, naquele furacão,
E essas almas foram colhidas de surpresa, saíram do corpo violentamente e, segundo Maria, são milhares de almas, parece que são mais de 10.000, que estão no plano astral desarvoradas. Então Maria está pedindo orações para essas almas e nos pediu uma vigília de 2 dias, que nós dividimos por todos aqui em Figueira e estamos completando. Agora, depois que nós atendemos ao convite, não? Depois que nós atendemos ao apelo, então nos explicaram que o tufão foi um resto de karma destas almas do tempo da Atlântida. Ninguém sabe o que aconteceu na Atlântida com elas, e elas são remanescentes da Atlântida, de forma que lhes restava o karma do desastre da Atlântida, porque elas não conseguiram se recuperar. Enfim, quando houve o desastre da Atlântida, algumas almas não participaram do desastre e foram poupadas para terem mais uma oportunidade. E desde o desastre da Atlântida, elas não receberam esta oportunidade e não mudaram de ponto. De forma que isto é um resto de karma do tempo da Atlântida. Agora, isto, vocês sabem que tudo tem explicação, não é? Embora a gente não compreenda, porque a gente não tem uma visão interna, então sem a visão interna não se pode compreender certas coisas. E é por isso que a gente parte do princípio de tudo aquilo que acontece, deve acontecer. Se nós temos uma oportunidade de colaborar ou de evitar, fica muito claro. Mas um movimento como este, de vir um tufão, isto quando chega é porque a gente já passou de todos os limites, não é? De estar fora de certas leis. Então, essas almas que já tinham escapado do desastre da Atlântida, desde o desastre da Atlântida até hoje, não se recuperaram. Preferiram prosseguir no mesmo tom. De forma que a desencarnação é uma coisa que lhes cabia por karma e que não pôde ser afastada, porque era um karma antiquíssimo. Já se lhe deu essas oportunidades até agora. E Maria, como mãe universal, e mãe cósmica, e mãe planetária, já que esta nova experiência não foi possível ser afastada, porque elas não reagiram como almas, então agora, estando fora do corpo, e já estando com este karma resolvido em parte, vamos cuidar delas nos outros planos. Vamos cuidar delas lá no plano em questão. E é por isso que Maria está pedindo muita ajuda. Veja, há certas situações kármicas que dentro da lei do equilíbrio cósmico, dentro da lei do equilíbrio universal, há certas situações que só podem ser afastadas ou só podem ser modificadas se a própria humanidade pedir. Agora, se a própria humanidade não pede, há certos karmas que não podem ser afastados. Então, Maria está pedindo orações para nós há vários anos, porque há muito karma para ser afastado. E se nós não pedirmos em nome da humanidade, isto é, se nós não orarmos em nome de todos, essas coisas poderão continuar a acontecer, até que chegue aquele momento do ajuste de contas planetário. Mas nós, se estamos já em contato
com essas hierarquias planetárias, solares ou cósmicas ou universais, se nós estamos com esse contato aberto, quando atendemos um pedido, estamos atendendo em nome da humanidade toda. Então, atendemos um pedido porque a humanidade é una. Então, aquilo que a humanidade toda desfaz, aqueles poucos que respondem, refazem. Aqui não é questão de número, aqui é questão de qualidade, qualidade de trabalho. Então, pode ser um mínimo grupo dentro da humanidade. Se este mínimo grupo faz um trabalho verdadeiro, consciente e realmente em nome de todos, isto influi muito. E vocês veem o quanto é importante salvar uma alma. Quanto é importante. Com tudo isto que é a história de certas almas, essas hierarquias ainda estão procurando afastar até o fim uma coisa, e quando ultrapassa todos os limites, não se pode mais afastar. Mas orar sempre se pode. E nunca se sabe qual é o efeito da oração, o efeito total da oração. Bem, evitar certas coisas não se pode, porque, como se viu pelo caso das Filipinas, há muitos outros casos assim que estão para acontecer. Então, não se pode evitar em princípio. Mas, às vezes, depois de acontecido, se pode ajudar aquelas almas que desencarnaram naquelas condições. E nunca se sabe se uma oração que antecipe um fato desse também não possa modificar alguma coisa. Porque, repetimos, a humanidade é una. Então, o débito de um é o débito de todos. Não é? E o serviço e a doação de um reflete também no conjunto. Portanto, eu acho que proximamente teremos notícia a respeito da situação dessas almas, e se for preciso mais orações, não é? Vamos atender. Bem, vamos hoje ver um pouco o que nos diz Cristo Jesus, dia 5 de novembro, que foi um dia muito importante e que vai nos ajudar muito a ver certas coisas. Para aqueles que quiserem depois aprofundar isto, isso já está na internet, com data de mensagem do dia 5 de novembro de 2013, que foi transmitida no Centro Aurora para Frei Elias. Aqui diz: o caminho que eu lhes ofereço para esta vida é o caminho do Espírito, morada interior que os ajudará a entender os grandes mistérios de Deus. Então não pensem que Cristo Jesus, Maria e todas essas entidades e o universo está tentando resolver os nossos problemas domésticos. Aqui está muito claro que os nossos problemas domésticos, que foram aqueles que nós criamos, nós mesmos vamos resolvê-los. Agora, o que está em pauta não são os nossos problemas domésticos, porque os problemas domésticos a gente vai resolvendo à medida que se aperfeiçoa, à medida que ora, à medida que se doa, enfim, vocês já conhecem esse caminho. Mas aqui ele está explicando que ele está com essas mensagens diárias oferecendo para esta vida o caminho do Espírito, que é a morada interior que os ajudará a entender os grandes mistérios de Deus. Porque tudo aquilo que a gente não compreende da vida, a gente deveria compreender. O que para nós é mistério, se a gente quiser, a gente pode vê-los revelados. E é isto que precisa. Nós precisamos conhecer leis que não conhecemos.
Nós precisamos ampliar a nossa consciência. E é isto que essas entidades estão fazendo conosco. Porque dizer como se resolve o problema na casa de vocês, isto nenhuma entidade superior vai dizer, porque cabe a você resolver isto, porque senão você nunca vai aprender essas coisas triviais. Agora, o que o espírito está buscando é a compreensão de leis superiores. Porque quando o nosso espírito compreender leis superiores, entender leis superiores, nós não teremos mais problemas. Então o problema não é para resolver aqui. O problema é você ficar conhecendo leis superiores, para que o seu espírito possa fazer transformações, a sua alma possa fazer transformações e finalmente você se libertar. Então aqui ele diz: o caminho que eu lhes ofereço para esta vida é o caminho do Espírito, a morada interior que lhes ajudará a entender os grandes mistérios de Deus. Enfim, está nos instruindo. E nós, nos tornando um pouco mais instruídos, não vamos mais ter os problemas que temos. O caminho para chegar ao amor é a humildade. Instrumento imutável que lhes dará a simplicidade necessária diante das provas da vida. Então, diante das provas da vida, nós temos que ser simples. Não temos que complicar mais as provas. As provas já são suficientemente complicadas. Então nós temos que ser simples diante das provas. Não agravar as provas com a nossa complicação, com a nossa mente, com o nosso julgamento. Vou repetir desde o início. O caminho que eu lhes ofereço para esta vida é o caminho do Espírito, a morada interior que os ajudará a entender os grandes mistérios de Deus. O caminho para chegar ao amor é a humildade, instrumento imutável que lhes dará a simplicidade necessária diante de todas as provas da vida. Bem claro isto, né? Este caminho da humildade hoje não é buscado pela maioria dos meus. Quer dizer, mesmo quem segue Cristo, porque muita gente diz que segue Cristo, né? E muitos parece que seguem mesmo. Mas o caminho da humildade, a maioria que segue Cristo não está nesse caminho, não. Então ele, com a paciência sideral, está nos carregando, mas a grande maioria não sabe nem o que é humildade. Isto é, poderia estar muito mais na frente, mas a grande maioria dos que o seguem não sabem o que é humildade. Porque a humildade existe dos bons corações, o vazio de si, a honestidade puríssima e a entrega à vontade divina. Então, vocês todos seguem Cristo, né? Senão estariam aqui. Todos nós seguimos Cristo, mas sem a humildade você está seguindo até certo ponto. É melhor que não seguir. Seguir como a gente segue é melhor que não seguir. Mas ele está dizendo que sem a humildade você realmente não está seguindo. Agora, a humildade, para que surja, e aí você, com a humildade, aí vai segui-lo, não tem dúvida. Para a humildade poder surgir e para você poder segui-lo realmente, porque o plano evolutivo é nós todos sermos futuros Cristos, vocês sabem disso, né?
O plano é esse. Então, trata-se de segui-lo para ser como ele. Porque ele hoje para nós é o único, mas não eternamente. O trabalho dele é para que todos nós sejamos como ele. Então aqui, para você entrar no caminho de ser como ele, você precisa de humildade. Agora, humildade não é isso que a gente pensa. A humildade começa a aparecer quando você se esvazia de si mesmo. Quando você se esvazia do seu ego. Quando você fica vazio. Quando você está nesse propósito com honestidade pura. Não honestidade de comerciante. Que eu faço uma coisa e você me dá outra. Isto não é honestidade espiritual. Isto é honestidade no comércio. Então, honestidade pura. Isto é, eu vou fazer isto porque vou fazer isto. Honestamente. Não vou fazer isto me enganando e nem enganando ninguém. Então, esvaziar-se de si, honestidade puríssima e entrega à vontade maior. Porque acima da nossa pequena vontade, por melhor que ela seja, por mais positiva que ela seja, existe uma vontade maior, que é a vontade do único, a vontade do cosmos, a vontade do universo, ou a vontade de Deus, como dizem os crentes, a vontade de Deus, ou a vontade do universo, a vontade da única consciência. Então, é preciso querer aquela vontade e não a própria vontade. Senão você pensa que está seguindo Cristo, mas não está. Então, este caminho da humildade, hoje, não é buscado pela maioria dos meus. Porque a humildade exige dos bons corações o vazio de si, a honestidade puríssima e a entrega à vontade divina. Por isso, o meu Pai, ele chama de Pai o todo, a vontade divina. Por isso, o meu Pai me pediu que os recorde esses básicos princípios, os que formam a vida do caminhante e do peregrino. Caminhante e peregrino. Se ele pôs essas duas palavras e não as misturou, é porque caminhante é uma coisa e peregrino é outra. Então é uma boa reflexão. A gente lê bem isto, você é caminhante ou você é peregrino? Tem um pouco de diferença aí. E a gente pode descobrir. E descobrindo, de repente, de peregrino, a gente pode passar a caminhante. Deixo para vocês a aspiração de buscar a divina sabedoria. O mundo deverá reconhecer, através da sabedoria, que é hora de mudar e de pedir piedade pelos que ainda estão caídos nos 4 pontos cardeais da Terra. Quer dizer, a Terra é um planeta de gente caída. 4 pontos cardeais, que às vezes está cheio de gente caída. Então, é preciso que alguém, não é, com humildade, busque ser como ele é. Porque enquanto nós não nos tivermos tornado todos Cristos, este mundo não tem jeito. Este mundo não tem jeito. E aqueles que não se tornarem Cristos vão simplesmente traí-lo todo o tempo. Nós, ao mesmo tempo que somos Cristos em potencial, todos nós somos Judas em potencial. Percebem? Isso não está escrito aqui, mas é isto. Porque se você tem a possibilidade de traí-lo, então
Então você é Judas também. Então é preciso que você, sabendo que na essência você é como ele, você saiba também que você pode ser Judas. Isto é, você pode trair essas coisas todas. Então, deixo para vocês a aspiração de buscar a divina sabedoria. O mundo deverá reconhecer, através da sabedoria, que é hora de mudar. É hora de mudar. Não tem como este mundo ficar assim. Se esse mundo já está podre, e se isso não pode continuar assim. O eixo do planeta ainda não entortou, porque essas grandes entidades, Cristo e Maria, estão segurando. E eles dizem que vão segurar até o fim. Mas isto, cabe a nós isto. Bom, vamos nos reter ao que está aqui. O mundo deverá reconhecer, através da sabedoria, que é hora de mudar e de pedir piedade pelos que ainda estão caídos nos 4 pontos cardeais da Terra. Porque nós estamos caminhando, somos peregrinos, mas caídos completamente não estamos, porque senão a gente não ia pedir piedade para aqueles que estão caídos. Quer dizer, caídos são aqueles que estão em situação muito precária. E aqui, aqueles que não estão caídos, primeiro devem pedir piedade pelos caídos. Lembra-se que a gente viu no começo que primeiro se trata dos outros, né? Depois é que vai se tratar de si. Então você primeiro peça piedade pelos caídos, porque esses é que estão na situação mais crítica. E aí então você vai ter mais amor, não é? Para cuidar de ser humilde. A oração, a minha infinita misericórdia, sempre os levará a recordar o caminho da minha paixão na cruz, que eu realizei por vocês. E este tempo da divina misericórdia tentará despertar espíritos humildes. Os espíritos, às vezes, são humildes, mas ainda não estão despertos. Então, nós podemos já ter um espírito humilde e não percebermos, porque temos uma estrutura tão falsa, temos uma estrutura tão distante daquilo que é o nosso espírito, que nem reconhecemos a humildade que pode haver no nosso espírito. Porque as nossas estruturas são muito falsas e as nossas estruturas são muito irreais. Como sabemos, né? Bom. Neste tempo da divina misericórdia, neste tempo intentarei despertar espíritos humildes, para que logo se convertam em pontes de salvação para os que estão esquecidos no mundo. Enfim, parece que o caminho é sempre cuidar dos outros. Cuidar dos outros. Você cuidando dos outros, você está realmente cuidando de si. E aqui é que está o tirar o ego destas coisas, tirar o ego. Porque se você não tira este ego, você acaba cuidando de si antes de começar a cuidar de quem está caído ou de começar a cuidar daquele que precisa mais. Estou pedindo o mais simples de todas as escolas que existem no universo. Só os animo a buscar este perfeito caminho de redenção e de paz para todos. Nós estamos buscando um caminho para todos. Percebe que nunca é uma coisa egoísta, nunca é uma coisa para nós. Estou pedindo o mais simples de todas as escolas que existem no universo. Então este planeta, além de ser um planeta laboratório, assim como é, esta
é a escola mais simples entre todas as que existem no universo. De forma que isso que ele está pedindo é o mínimo. É o mínimo. Tirar este ego de primeiro lugar. Esvaziar-se de si, ser honesto nas suas intenções e entregar-se à vontade divina é o mais simples que ele pode pedir para nós sairmos dessa situação humana, para nós sairmos disso. Eu agradeço o trabalho dos maratonistas e principalmente de todos os filhos que, maratona após maratona, me abrem a porta de suas casas para que meu amor invencível possa entrar. O amor dele é invencível. Basta abrir a porta, se aquilo entra, está tudo resolvido. Isso ele já tinha dito várias vezes, não? Bem. Então isso está no dia 5 de novembro. Agora, essas mensagens têm uma vibração. Tem uma vibração. E é muito importante que quando a gente pega esta mensagem, é muito importante a primeira leitura. Porque na primeira leitura, quando a gente está realmente querendo ler, não pega assim só para ler. Você pega querendo ler, aquele impacto é muito importante. O primeiro contato com isto é uma energia muito importante. É uma energia que rompe muita coisa. Então, cuidem muito desta primeira leitura. Isto é, fiquem abertos na primeira leitura. Porque na primeira leitura vocês vão receber o impacto naquele ponto que vocês mais precisam. Que é diferente em cada um de nós. Mas todas essas mensagens são muito amplas. Isto vai muito além do que está escrito. Então, qualquer uma delas, o primeiro impacto vai no ponto que você, naquele momento, está precisando. Porque essas coisas são muito vivas. Isto não é coisa que venha do intelecto de ninguém, e nem da mente de ninguém. Isto é coisa captada, captada do alto. Então é muito importante o primeiro impacto. O primeiro impacto abre uma porta em vocês. E com esta porta aberta, aí começa a vir o resto. Aí você vai ler de novo, você vai refletir palavra por palavra, vai refletir frase por frase, não é? E aí então vai preenchendo aquilo que o impacto abriu em você. Então existe uma ciência de ler coisas espirituais, que é muito diferente de ler o jornal. Você, para ler o jornal, você tem que primeiro se fechar e depois ler o jornal. Não deixar aquilo entrar em você. Aqui é o contrário, aqui você precisa se abrir, se esvaziar e depois ler. Se vocês forem ler o jornal, primeiro se fechem bem, orem bastante, ponham todas as capas e depois lê os títulos. Lendo os títulos, basta. Aconteceu isso, pronto, já ora para aquilo e pronto, vira a página. Não é assim que se lê isto. Isso aqui não é jornal. Então, no dia 5 de novembro, vamos voltar ao dia 23 de outubro, que foi uma das mensagens mais curtas que ele enviou. A mensagem tem 2 parágrafos. É muito curta, porque ela parece que o impacto é levar a concentração interna de imediato. Então não precisa falar muito. Dois parágrafos, e se você se abriu, você vai direto para a concentração interna. Nós precisamos realmente nos dedicar a essas mensagens, porque isto não é muito tempo que exige. O que pede é que você faça o tempo, você descubra o tempo, você fabrique o tempo
para ler isto aqui. Porque senão seria realmente uma ingratidão muito grande se isso estivesse sendo desperdiçado pela grande maioria, como ele diz aqui. Ele diz aqui que a grande maioria não está realmente na coisa. Bom, aqui no dia 23 de outubro, ele diz o seguinte: meu espírito lhes dará a força para enfrentar as mudanças, e meu coração os resguardará de todo o mal. Então veja, meu espírito lhes dará a força para enfrentar as mudanças. A humanidade não vai ter força para enfrentar o que vem aí. Isso nós sabemos. As pessoas já estão enlouquecendo. Por enquanto são loucos mansos. Mas daqui a pouco vão se revelar loucos danados. Vocês vão assistir isso tudo. Porque não devem desencarnar tão cedo, parece. A não ser que venha um furacão e resolva muita coisa por aqui. Bom, meu espírito lhes dará a força para enfrentar as mudanças, e meu coração os resguardará de todo o mal. Porque num trauma planetário, as forças do mal ficam soltas. Isto é, as forças do mal já estão soltas. Mas num trauma planetário, aí nós vamos precisar de ajuda. Mesmo quem está no caminho vai precisar de ajuda para poder enfrentar as mudanças. Porque as mudanças virão drasticamente. Porque o planeta não aguenta mais. O planeta não aguenta mais o peso desta humanidade. O peso imoral desta humanidade. O peso desonesto desta humanidade. Como um todo, não é? Agora, dentro deste caos, dentro deste caos humano, que a grande maioria acha que é normal, este caos para eles é a normalidade. Não é? Então, aqui é preciso saber enfrentar as mudanças, porque a uma certa altura, isto que acontece em algumas áreas do planeta, de repente vai acontecer numa grande área do planeta, ou em quase todo o planeta. Vai acontecer na Terra, no fundo dos mares, em toda a parte. E aqui vai haver uma mudança. Vai haver uma mudança porque se o planeta continuar como está, vai desaparecer. E isto parece que a consciência única não quer, não. Então vai ter que haver um câmbio, vai ter que haver uma mudança radical. E aqui o meu espírito lhes dará a força para enfrentar essas mudanças. Veja que ele está nos avisando de tudo. Ele está nos avisando de tudo. Então, na hora da mudança, onde é que você vai arranjar a força? Porque aquilo não é um momento normal. Não é um momento que a gente está habituado a lidar com ele. Isto é uma mudança pela qual a gente nunca passou. Isto é uma mudança para resolver o problema do planeta. Nós nunca passamos. Nós passamos por grandes mudanças na Lemúria, e quem foi lemuriano viveu isso. Passamos por uma grande mudança na Atlântida, e quem foi Atlante viveu isto. Mas aquilo que vai viver agora nunca viveu. Não é como a da Lemúria, nem como a da Atlântida. Isto aqui é outra mudança. Aqui é uma mudança para resolver. Então, nós estamos precisando da força do espírito dele para podermos suportar. Veja, vamos pôr de lado o nosso orgulho e a nossa ignorância, que vamos atravessar esta mudança com as nossas próprias forças. Já está no dito claro que as nossas forças não bastam. E aqui está escrito: o meu espírito lhes dará a força para enfrentar as mudanças,
e meu coração os resguardará de todo o mal. Por isso, afirmem nesta caminhada a união preferencial com meu coração, porque apesar das transformações, a minha presença os colmará e os animará a seguir adiante. Então, apesar de tudo, se você estiver bem junto com este coração cósmico e universal que ele representa, quer dizer, se você estiver realmente se descentrado, se você tiver jogado esse coraçãozinho teu de frango, de passarinho, se você tiver jogado esse coraçãozinho, o seu, né? Não dos passarinhos nem o dos frangos, o seu. Se você tiver jogado esse coraçãozinho, entende? Então aí pode-se fazer qualquer coisa. Afirmem essa caminhada, nessa caminhada, a união preferencial com meu coração, porque apesar das transformações, minha presença os colmará e os animará a seguir adiante. O segundo parágrafo. Mesmo em circunstâncias adversas, não abaixem os braços. Não abaixem os braços quer dizer, continuem clamando, continuem evocando, não? Não abaixem os braços. Continue evocando. Mesmo em circunstâncias adversas, não abaixem os braços. Levantem vosso coração para o alto, porque assim o Senhor, aquilo que está lá em cima, os ajudará. Estejam sempre firmes, olhando o horizonte da misericórdia. E ele termina, estou com vocês. Veja, isto é um amor tão grande que poderia estar fazendo o seu caminho cósmico, mas está conosco. Está com uma humanidade que está literalmente, inconscientemente brincando com tudo, brincando com coisas sérias. E ele diz, estou com vocês, estou com vocês. Claro, nós estamos brincando, mas ele não está. Então, a gente precisaria se dedicar um pouco mais a esses textos. Repito, esses textos têm um impacto. E não é o mesmo quando a gente lê e relê. Quando a gente lê tudo e relê e torna a ler, o trabalho é outro. O trabalho é outro. Aí você vai aprofundando. Mas se você não recebeu aquele impacto direito, se você não recebeu aquele... se você não foi perfurado, a primeira vez que pegou e leu, não entra tudo, falta essa perfuração. E aí você vai entender intelectualmente, você vai entender mentalmente, vai achar bonito, vai ler porque isso te acalma, isso te cura. Então vai ler. Mas você, se não recebeu aquele impacto, e para receber aquele impacto, você precisa realmente amar a instrução. Se nós não estamos habituados a amar a instrução, se perde muito dessas coisas, se perde muito. Tanto assim que vocês veem, todo mundo lê isto, mas poucos se transformam, não é? Todo mundo lê isto. Espero que muita gente entre vocês leia isso todo dia. Mas se fosse perfurado todo dia, já estariam cheios de outra coisa, já estariam realmente num outro ponto. Note, eu não estou querendo fazer injustiça nenhuma. Não estou falando com aqueles que fazem isto. Estou falando com a grande maioria, que é citada por ele, a grande maioria que pensa que faz o caminho, mas não faz. Agora, esta grande maioria, quando chegar a hora do movimento, quando chegar a hora do câmbio, da mudança, realmente vai sentir falta daquilo que poderia já ter absorvido, daquilo que poderia já ter feito em si. Vai sentir falta.
Eu não estou querendo fazer nenhum trabalho alarmista. Estou apenas seguindo o que está aqui. E se isso está aqui diariamente, é porque nós não estamos muito atentos. Porque se estivéssemos atentos como poderíamos estar, não se estaria estudando uma coisa que já se leu. Então, é preciso que a gente reveja essa situação, porque nós é que precisamos. Nós é que precisamos disso. Na partilha de 4 de novembro, ele diz que a gente ficasse atento ao dia 13 de novembro. E ele diz o seguinte: o reino de Aurora, porque isso ele falou lá em Aurora, e o reino de Aurora não é uma coisa só para Aurora. Quando se diz o reino de Aurora, ou quando se diz o reino de Erques, ou quando se diz o reino de Mistitlã, o reino de Mirnajá, nós estamos falando do planeta, porque são centros planetários. Então ele está falando do reino de Aurora, mas como a Aurora é um centro planetário, está falando para nós também, está certo? Como se ele está falando sobre o reino de Erques, ele está falando para nós todos. Então ele diz: o reino de Aurora espera que ao finalizar o 13º dia de novembro, o céu haja cumprido com a tarefa redentora das almas deste mundo. Isto é, para que a gente se localize, o dia 13 de novembro foi uma data em que o céu, que os planos superiores terminaram um ciclo. Terminaram um ciclo de salvação de almas. Por isso que foi pedido 2 dias de orações intensivos, porque estavam dentro desse ciclo, compreende? E estávamos avisados. Então quem não fez essa oração interna é porque nunca leu, não leu. Mas estávamos avisados da importância deste dia. Então, o reino de Aurora espera que ao finalizar o 13º dia de novembro, o ciclo se tenha cumprido com a tarefa redentora das almas deste mundo. Enfim, no final do dia 13 de novembro, as datas lá não existem, né? Põe a data para que a gente se localize, para que a gente se localize no tempo real. Aprenda a se localizar no tempo real. Então, dentro do tempo real, no fim do nosso dia 13 de dezembro, terminou um trabalho com as de salvação das almas. Daqui por diante, então nos foi pedido que nós esse dia estivéssemos orando, estivéssemos em vigília, porque realmente estava terminando um ciclo. E agora, naturalmente, quando termina um ciclo, vai se dar um balanço. Agora, a hierarquia vai observar e vai ver o que aconteceu. A hierarquia vai observar e vai ver o que aconteceu. E aí vamos começar um outro ciclo. Então fiquem atentos aos pedidos de oração, porque não são todos iguais. Então, o pedido de oração que nos foi feito para esses 2 dias, isso dizia respeito ao final de um ciclo de redenção de almas. Então, atentos a esses pedidos, porque esses pedidos não são soltos.
Esses pedidos de oração especiais são pedidos que correspondem a coisas muito importantes que nós desconhecemos. Então, o próximo pedido de oração, vamos ver se atendemos com uma nova consciência. Vamos ver se atendemos com mais participação. Eu sei que muitos de vocês oraram de verdade. Muitos de vocês oraram de verdade. E vai haver uma aparição onde ela vai relatar o que se passou. Claro que muitos oraram de verdade. Mas eu estou pedindo que, já que existe esta informação e outras, vamos ver se daqui por diante nós procuramos nos integrar ainda mais nesses pedidos. Vamos ver se nós conseguimos nos concentrar ainda mais. Vamos ver se conseguimos estar mais responsáveis pela nossa situação de chamados que estamos sendo para certos trabalhos. Porque veja, enquanto tantas almas neste momento estão em dificuldades sérias, não? E nós estamos sendo chamados para um trabalho. Então, de uma certa forma, embora o nosso trabalho seja menos que uma gota d'água num oceano, o universo está considerando esse trabalho. Está considerando a nossa presença e o universo está aceitando as nossas orações e colocando isso numa balança. Vocês viram que quando o Frei Elias vê balança, e às vezes ele vê que os pratos da balança estão equilibrados. Então ali aconteceu alguma coisa que equilibrou alguma coisa, equilibrou algo. Então nesta oportunidade em que nós chegamos a ser chamados a participar do trabalho nas Filipinas, e já participamos, não? Do trabalho nas Filipinas, o próximo chamado, o próximo convite, vamos ver se conseguimos estar mais conscientes do que estamos fazendo, mais conscientes do chamado, tá certo? Repito, vocês hoje podem receber até um agradecimento, não duvido, mas vamos, apesar disso tudo, vamos, da próxima vez, estar muito mais. Porque não precisamos estar sempre iguais diante dos chamados. Cada chamado deve ser um apelo maior. Cada chamado é para um trabalho mais amplo. Cada chamada é para um trabalho mais profundo. E nós temos que nos aperfeiçoar no atender o chamado. Tá certo? Vamos combinar isso entre todos? Vamos dar mais do que temos dado? Embora parece que estamos dando algo, mas podemos dar muito mais. Isto qualquer criança, qualquer alma criança reconhece que nós poderíamos estar dando muito mais. Embora estejamos dando, teríamos que estar dando muito mais pela necessidade planetária. Porque quem está segurando para que o eixo não incline, não somos nós. Nós estamos trabalhando no eixo. Quem está segurando o eixo são essas entidades que estão falando conosco. E poderíamos sermos nós que estaríamos segurando este eixo. E deixássemos que essas entidades partissem para coisas mais importantes para o cosmos. Então, eu acho que, embora todos nós tenhamos respondido, graças a Deus, eu acho que o próximo chamado poderemos responder muito mais. Mas muito mais mesmo. Temos condições para isso. Temos informação suficiente para isso. E acho que somos muito distraídos. Não sou eu que estou achando, não é a hierarquia. A hierarquia nos vê
muito melhor do que eu. Eu acho que nós somos muito distraídos. Nós estamos muito iludidos. Estamos muito iludidos com aparências. E as coisas vão transcorrendo e nós não temos o ímpeto de segurar uma coisa. Segurar para que ela não desça a ladeira. Nós estamos com a cabeça não sei aonde. De um ponto de vista real. Agora, dentro desta humanidade, somos a nata. Não só nós. Existe a nata desta humanidade. Mas quem está segurando mesmo o planeta não somos nós. E acho que caberia a nós, a esta altura. Porque fomos nós que entortamos o planeta. E caberia a nós estarmos endireitando. Mas isto não estamos fazendo. Eu acho que nós poderíamos fazer entre nós o compromisso de, apesar de estarmos trabalhando e apesar de estarmos atendendo ao chamado e até ajudando, em muitos casos, como nos tem sido dito, eu acho que nós poderíamos dar muito mais. Nós não estamos dando na proporção que estamos recebendo. Vocês concordam com isso, não ou não? Nós não estamos dando na proporção que estamos recebendo. Nenhuma hierarquia vai nos dizer isto, porque o papel dela é nos resgatar e nos elevar de qualquer jeito. Mas nós poderíamos dar muito mais. E cada um faça o seu exame de consciência. Faça o seu exame de consciência e veja que... Muito bem. Então, até a próxima. Muito obrigado, hein?